noite. Boa noite, Padre Glênio. Boa noite. Boa noite, Maria Tereza. Obrigado de estar aqui com a gente. Bem-vinda. Pela segunda vez estamos aqui e é muito bom contar com você. Obrigada, Marcelo. Boa noite, Francisco. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Maria Tereza. E estamos aqui com um tema difícil hoje, né? Porque a gente está diante de um início de fevereiro, com notícias sobre o início de fevereiro. A gente percebeu na semana passada uma preocupação muito grande, quer dizer, nós tivemos 2 professores que nos ajudaram bastante, dando a versão dos professores, o sentimento deles, né? E hoje a gente quer conversar um pouco sobre como lidar com isso dentro de casa, né? Porque, aliás, nós tivemos presentes com a gente, né, a Paula, na semana passada, e gentilmente a Paula tem mandado para mim as atualizações, os decretos, né? E governo decide isso, justiça decide aquilo, o governo vai para aquilo, e muda cor, muda orientação. Então, a reunião nossa é a gente estar lidando com as dúvidas, com as dificuldades que as pessoas têm dentro de casa, diante da volta às aulas. E por isso, Maria Tereza, que é psicóloga, psicopedagoga também, né? Psicanalista, supervisora dos nossos terapeutas que atendem no projeto Integração, tá, da experiência dela, e muito contato com pais e com crianças, então você deve estar lidando, daí o motivo do seu convite e a expectativa que a comunidade faça todas as perguntas, todos os comentários para alimentar o nosso bate-papo aqui. Né? Então, para a gente começar, Tereza, como é que você está vendo essa situação de decide isso, decide aquilo, está impactando dentro das famílias? Uma primeira orientação que você daria, né? Com o que a família deveria se preocupar? Eu acho que, primeiramente, eu colocaria, tem que acompanhar, né, o noticiário, mas as notícias, como o Marcelo disse, né, os decretos, as mudanças, né? Então, eu vejo que, quer dizer, o poder público ele tem a missão de proporcionar educação e tudo mais, se bem que, né, ele deixa claro que isto vai depender muito de cada um, a família tem a soberania, né? Se a família não quiser colocar a criança na escola, não coloca, né? Os professores vão estar falando com as famílias, né, vendo as condições familiares de cada um, enfim, né, para que haja uma volta de, nesta fase inicial, 35% das crianças, né, com todos os protocolos, com todo um pessoal treinado para receber, para acompanhar, né? Então, eu estou vendo que tem uma boa vontade nesse sentido, né? De dar continuidade para a educação das crianças, né? Jovens, de uma maneira geral. Tá? Só resumindo, para ver se eu entendi bem. Os professores da rede estadual e da rede municipal vão ser treinados nos protocolos. Sim, vão ser treinados durante os primeiros 15 dias, né? Então, por exemplo, na rede particular está aberto a partir do dia 1º, né? A critério de cada escola. Na rede estadual, a partir do dia 8, porém as crianças não vão ainda dia 8. Os professores vão ficar 15 dias em formação, né? De todas as cautelas necessárias, vão fazer uma... Travou. Uma seleção. Travou a internet. Maria Tereza, não sei se você está ouvindo a gente, se for o caso de você reconectar, né? Mas
retomando o que Põe a tela, Marcelo, eu e você. Opa! Acho que saiu do ar um pouquinho. Saiu. Voltou. Mas deu para pegar ou não, Marcelo? Faltou alguma Não, coisa? você falou que estadual começa a partir do dia 8. Do dia 8. Os profissionais Os voltam. educadores voltam, pessoal de limpeza, tudo. Etc. Né? Eles vão ser treinados Vão ser e treinados. vão entrar em contato com as famílias para Isso. ver a condição da família para poder escolher esses 35%. Sim. E se a família quer, né? E se a criança também estiver disposta a voltar, né? Uhum. Tá? Mesmo porque tem os que têm dificuldade. Pelo menos isso que a mídia está dizendo, né? O que a mídia está dizendo é assim: se a criança não tem acesso bom à internet, ela tem prioridade. Se não tem com quem ficar e os pais precisam trabalhar. Agora, quem tem condição de ficar em casa e tem boa internet, o ideal é que não volte. Exatamente. A escola vai proporcionar através da mídia. Né? Então, os professores também vão receber esse tipo de treinamento lá. Por quê? Porque eles têm uma experiência anterior do ano passado, né? Em que as crianças, muitas, né, além de ter voltado, né, eles dizem que voltaram 800 escolas na cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Porém, nem todo mundo foi frequentar. Então, as crianças em um dia, um período, etc. Mas a parte da mídia continuou. Perfeito. Né? Legal. E a municipal que tem? Escolas particulares, né, já vem funcionando e na base da mídia, né? Sim. E as municipais volta dia 15, não é isso? As municipais dia 15. No mesmo esquema, 15 dias? No mesmo esquema, pelo menos é o que eu tenho lido. Perfeito. Fala, Pablo, você queria falar. Não, a ideia do nosso bate-papo, né, semana passada, porque muitas mães no final, muitos pais no final, fizeram uma pergunta que me incomodou um pouco, né, que me incomodou assim, me suscitou a ideia desse bate-papo quando a gente pensou nesse bate-papo que, se eu não me engano, a Paula Bombardi, eu acho que a Paula não deve estar vendo o nosso bate-papo agora, porque ela é santista, e hoje está jogando Palmeiras e Santos, e o marido dela é palmeirense, então eles devem estar assistindo a final da Libertadores, né? Lá. E toda a família da Silene. A Paula eu sou capaz de entender e respeitar. Agora eu não entendo o que o Gilberto está fazendo pelo jogo. Mas a Paula fez uma pergunta que, se eu não me engano, né, se não me falha a memória aí, ela fez uma pergunta assim: como lidar com a ansiedade? Primeiro, a ansiedade da criança que quer voltar para a escola, porque já está há mais de quase um ano, né, sem estar lá. Como que a mãe e o pai podem lidar com essa ansiedade? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta era como lidar emocionalmente com a criança que está acostumada a chegar na escola, abraçar o coleguinha, beijar a professora, não é? Como que nós poderíamos conversar com os pais e com as pessoas que estão nos ouvindo sobre isso? Eu penso que vai ter um trabalhinho em casa, né? Uma lição de casa antes, se essa criança for voltar, né? Quer dizer, o treinamento do uso da máscara, quer dizer, explicar a importância da máscara, explicar a importância de não se aproximar muito dos colegas ou dos educadores, né? Pode jogar beijinho de longe, não tem problema, mas o pegar, né? Isso vai ser importante, quer dizer, tem que haver uma preparação, no meu ponto de vista, dentro de casa, né? Isto não garante que a criança, dependendo do tamanho, ela, né? Aí o educador também vai estar preparado para lidar com isso de uma forma que seja satisfatória e que a criança não se sinta constrangida, né? E, claro, eu acredito que eles vão proporcionar, com classes menores, proporcionar um distanciamento entre as crianças e tudo mais, né? E agora, a ansiedade da criança, né? A criança,
né? Algumas crianças, eu acredito que devem estar realmente muito, muito animadas com a volta, né? Agora, tem aquelas outras crianças que, dependendo, também podem apresentar medos, né? Medo de voltar, medo da doença, depende do que se fala em casa, né? Depende se dá muita importância a noticiários. Eu acho que é difícil para a criança assimilar isso, né? Ficar ouvindo, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado assim prioritário por parte da família, do cuidador, né? Quem essa criança confia que vai levar ela à escola, que vai estar orientando é o pai, a mãe, é uma empregada, é uma tia, é uma avó, enfim, né? E ponderando a criança que é um momento, né? E à medida que, né, as pessoas adoecerem menos, né, aí vai voltando a uma normalidade, mas não assustar, né? Eu acho que são conversas, e conversas diárias, né? O tempo todo, né? Lembrando da importância. Né? Até as crianças aprenderam um pouco nesse um ano a não dar o abraço, mas aprenderam a fazer essa fazer coisa. coraçãozinho. Isso é um beijo, isso é coisa. E meio que pode fazer um desenho, dar para a professora, uma pessoa abraçando, enfim. A criança é muito criativa, né? Ela é muito livre, né? Para ela entende, né? Desde que seja bem explicado, né? Tanto pela família, pelo cuidador, principalmente, no meu entender, aquela criança, aquela pessoa que a criança tenha mais confiança, mais segurança, né? Eu estou falando disso, eu estou falando de crianças menores, né? Não estou falando ainda de jovens, de pessoas mais, né? Dos adolescentes, eu acho que esses são mais problemáticos, né? Porque vão querer abraçar, vão querer não usar máscara, etc. Né? Eu estou falando de crianças pequenas, né? Eu acho que a maioria que tem, a maioria do pessoal que nos ouve, eu acho que tem filhos pequenos, né? Agora você falou uma coisa interessante: educar, ensinar a pensar e não criar o terror. Né? Não é aquela coisa, é bandido, as pessoas vão te fazer mal, não é nada. Quer dizer, as pessoas são legais, são seus amigos, a questão é o vírus e é você se cuidar e cuidar dos outros. Eu acho cuidar dos outros, cuidar para que a outra pessoa não adoeça e ela também não adoeça. Né? Certo. Ô, Maria Tereza. Para isso que é importante a criança também saber muito bem o que é o vírus, o que é isto, né? Por que ficou afastado todo esse tempo? Agora tem que voltar devagarinho, né? Tem todo um traquejo do cuidador introduzir essa criança na escola, no meu ponto de vista. Eu cortei. Não, sem problemas. Sem problemas, né? É que aí a Paula repetiu a pergunta dela, mas antes da pergunta da Paula, a Dulcinea faz uma pergunta, não sei se você tem essa resposta, porque você comentou dos grupos que voltariam à escola e tal. Se você leu a respeito, ela pergunta assim: e os funcionários do grupo de risco também vão voltar? Você tem essa noção? Você tem essa... Não tenho essa informação. Mas eu acredito que também vai haver uma seleção. Né? Porque o que eu tenho lido é que não se observou nesse período do ano passado em que abriram 800 escolas no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, capital e imediações, é de que não se constatou, não tem registro de transmissão, né? Até porque foi um número muito reduzido de alunos, né? Agora, eu acredito que as pessoas de risco vão estar afastadas, né? Mesmo nas escolas particulares. Eu tenho paciente que tem comorbidade,
e que as escolas já garantiram que eles não vão participar, eles podem participar em outras atividades online. Uhum. Tá? Aproveito aqui esse intervalo para dizer para a Dulcineia, que está lá na praia com a sogra dela, um beijo para a senhora, dona Emília, que bom que a senhora está participando conosco aqui, ó. Um grande beijo para a senhora aí na praia. Se cuide, viu? Fica quietinha dentro de casa, se cuida aí. Aí a Paula, Marcelo, a pergunta da Paula, você pode colocar? Bom, a Helena tem 6 anos, que é a filha dela mais velha, e percebo que ela ficou mais ansiosa e demandando mais atenção minha e do pai dela. Como lidar com esse sentimento e com a ausência do contato com os colegas? É aquilo que a gente tinha falado, né? Uhum. Porque tem esse lado também, né? Quer dizer, as crianças foram tiradas da escola abruptamente, né? Assim como nós também em casa entramos no isolamento abruptamente, né? Então, inicialmente foi um choque, mas depois o emocional foi ajustando, né, as condições. Então, as crianças ficaram mais com os pais, que quase não vinham, muitos deles trabalham fora, né? Aquele período que a criança ficava na escola e não estava com a família, né? Então, agora, eu até acredito que nesta volta, algumas crianças podem apresentar medo de voltar, medo de deixar os pais, né? Angústia de separação. Uhum. Né? Não sei se é isso que ela está perguntando, mas pelo que eu entendi é isso. Né? Eu acho que é isso mesmo. Mas é natural também isso, né? Quer dizer, a cada novo movimento que a criança sabe que tem que fazer, a ansiedade sobe e ela vai se apegar e exigir mais do pai e da mãe. Com certeza. Agora, a postura do pai e da mãe não é de apontar isso. Estou certo ou não? Sim, não é de apontar. Não é de apontar isso. Conversar com ela, né? Se é uma criança que vai voltar para a escola, que os pais desejam que ela volte, né? Eu acho que tem que acompanhar até a escola, deixar, vai um dia um, vai um dia outro. Enfim, aquele trabalho do cuidador, da pessoa em que a criança confia mais, né? Que vai passar segurança para ela voltar para o meio escolar com a expectativa de que vai encontrar coleguinhas, vai ver crianças os coleguinhas que faz tempo que não vê, porque uma criança de 6 anos, eu acho que não está tendo contato, né, com os coleguinhas. Né? Os maiorzinhos ainda têm o WhatsApp, enfim, né, tem o computador que ajuda, né? Porque quando eles têm aula nas escolas, eles não têm contato com os colegas também. Tem algumas escolas que criam essa sala. Tem uma escola perto da paróquia que eu achei muito legal, por exemplo, não sei, estimulou as crianças a plantarem sementinhas de jeito diferente. Depois, cada criança mostra para as outras como é que é a sua plantinha. Tá. Né? Algumas coisas interessantes. Nós temos aqui a presença da professora Paula Beatriz, que estava com a gente semana passada. Bem-vinda, Paula. Também bem-vindo aí o pessoal que acabou de entrar, né? Nós temos aí pais, mães, avós que estão acompanhando a gente, né? Tem o pessoal do projeto também, nós temos a Aline Andrade, que está aí, a Elaine, que estão aí com a gente também acompanhando, né? Só para citar as pessoas aqui que eu sei que deram boa noite, só para dizer, oi, da Regiane Aparecida, que é mãe de 2 gêmeas, não é? Que estuda numa escola pública aqui perto. O Lucas Eduardo está lá com a família dele, né? A família dele é a família de professoras, né? A Lucimeira Arantes, que é professora de criança, né? De educação infantil. O Clóvis está sempre conosco. A Liege, que também é mãe, né? Aí a Dulcineia, que fez a pergunta. A Rosalina Moreira, que também faz parte aí do nosso projeto de atendimento. A Anunciação, a Aline Andrade, que é do projeto, a Solange Aparecida, a Regina Célia, que tem um pequenininho que está aí, que também é atendido pelo nosso projeto, atendido pela Aline, né? A Paula, né? Paula Bombardi, que é que fez a pergunta sobre a filha.
né? A Paula Bombardi, a mulher do Gilberto, né? Também temos a Elaine Cristina Bofelli, que também faz parte do projeto, está com a gente. A Cida, que pertence à comunidade, a Marinalva, a Dione Brito, que deve estar lá na Bahia, ela viajou para lá, não sei se já voltou, e a professora Paula. A professora Paula disse o seguinte... Respondendo a pergunta da tia Du... Da Dulcineia, todos os servidores, gestão, professores e funcionários que pertencem ao grupo de risco permanecerão em teletrabalho, ou seja, permanecerão em casa. Né? E alunos que pertencem ao grupo de risco deverão apresentar atestado atualizado e participarão das aulas online. Obrigado, professora. Obrigado pelo apoio. Continua com a gente aí, tá? Continua com a gente. Portanto, pais, se seu filho tem algum... pertence a grupo de risco, começa já providenciando um atestado para que ele permaneça com participação online. Eu acredito que mesmo nessa entrevista que os educadores vão fazer com as famílias, né, vai ser detectado alguma coisa, eles também deverão fazer uma orientação, né? Pelo menos é isso que eles estão prometendo, né? Agora, para que eles consigam formar turmas pequenas com o menor risco possível, né? Agora, tanto para eles quanto para as crianças e familiares, né? Tereza, você falou de algumas coisas aí, e pegando, a gente sabe que o contato físico, brincar para a criança é fundamental, não é? Como é que você vê, né? Às vezes, uma criança dentro de casa sem amiguinhos, né? Como é que você percebe isso na formação da criança, o impacto nela, ou como os pais ou os cuidadores domésticos poderiam atuar, né? Suprir um pouco essa coisa do não brincadeira e fugir um pouco de ficar vendo filminho. Né? Eu acho que essa tem sido a grande oportunidade. A gente não sabe, né, Marcelo? Depende das possibilidades de cada um, né? Se os dois trabalham, um trabalha fora, os dois trabalham em casa, quer dizer, as crianças ficam meio à mercê, né? De televisão, de celular e tudo mais, né? Mas eu vejo, assim, para a saúde mental, seria importante que o cuidador pudesse dedicar um pedacinho que seja do dia a fazer um joguinho com a criança, a brincar de desenho, se a criança é pequena, né? Difícil a criança que não tenha brinquedos, né? E a criança é muito criativa, né? E adora brincar com adulto, né? A gente brinca no consultório assim o tempo todo, né? Não importa se é terceira ou quarta idade, a gente senta no chão e brinca de massinha, e brinca de comidinha, de bebê, de casinha, enfim, né? E com os meninos também, de bola, como é que chama aquele jogo? Que você joga a bola e as coisas vão caindo. Boliche. Quer dizer, tudo que é possível no consultório, a gente faz bolinha de gude, né? Então, o brincar é o contato, é o estabelecimento, é o restabelecimento do vínculo, que muitas vezes, nas épocas normais, isso foi perdido, porque os pais trabalham fora, as crianças ficavam um tempão na escola, né? Então, tinha pai e mãe mais à noite, final de semana, né? Então, eu acho que isto é uma atividade que o cuidador deveria privilegiar no dia a dia, né? Sim. No tempo possível, né? Isso não é só com criança, não é só com criança, né? Eu acho que essas atividades incomuns, né? Até a pré-juventude, vamos dizer, ou até a juventude. Com certeza, fazer coisas juntos na cozinha, quer dizer, pedir ajuda, né? Eles ajudam os professores na sala de aula e eles adoram, né? Fazer receitinha, fazer esse exemplo que você deu de plantar um feijãozinho para ver o feijãozinho crescer, né? Então tudo isso é vínculo,
Uhum. Né? Maria Tereza, Acho que é uma forma. o Clóvis pergunta aqui, Dona Maria Tereza, o medo do retorno está mais nas crianças ou nos adultos? É bom salientar que muitos pais entregam suas crianças ao retorno por pura necessidade. Eu vejo o seguinte, os adultos me parece que têm muito mais medo do que as crianças. As crianças são bem mais livres, bem mais soltas, né? É lógico, né? O pai e a mãe têm cuidado, né? Tem cuidados com o filho, né? Então, eu acho que também, eu acho que a ansiedade aí está presente nos dois casos, né? Tanto da criança ao retorno, que vai encontrar na escola, né? Mesmo que ela não saiba definir direito, né? Vai ser a mesma professora? Não vai ser a mesma professora? Vão ter todos os meus amiguinhos, a fulaninha vai, o fulaninho vai? Quer dizer, então eles vão ter uma série de questionamentos, né? Mas os pais também estão ansiosos, né? E muitas vezes são convocados para trabalhar fora e vão ter que levar, né? Por necessidade, né? Então, eu acho que mas é uma coisa, eu penso que, se bem trabalhada, pode ser transitória, né? Quer dizer, é enfrentar essa dificuldade da volta, assim como a gente enfrentou também a dificuldade de sair de lá e vir para o isolamento, né? Sim. Sim. Beleza, aí que está. Os pais estão ansiosos, mas tem uma coisa que é realidade: ele precisa voltar a trabalhar. Não tem com quem deixar a criança. Vai ter que né? enfrentar o medo. Vai ter que enfrentar o medo dele. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade que você falou do apoio emocional, de conversar sobre o medo, de conversar sobre o cuidado, né? Sim. Porque senão fica. Né? Às vezes, é um apoio mútuo, né? Da criança, né? Da criança para com o adulto e do adulto para a criança, né? Uhum. Quer dizer, a confiança no vínculo. Isso. Né? Porque, normalmente, a criança tem um vínculo com o professor, com os educadores lá da escola e tudo mais, né? Então, vai ser uma experiência, eu acho que daí também a gente vai aprender muita coisa, né? Uhum. E isso é uma coisa que a gente nunca viveu, né? Sim, Esse retorno agora, né? Um retorno que a gente esperava muito antes, né? E que demorou todo esse tempo, né? Agora, diante de um medo maior, eu acho que é melhor deixar a criança em casa, né? Se for possível. Se for possível. Né? Até passar. É interessante essa pergunta, né? Porque os pais não podem esquecer que quem ensina, né? Quem ensina o mundo, a realidade para seus filhos são os pais, né? São os adultos, os pais que eu digo assim, os cuidadores dessa criança. É quem vai nomeando as coisas para essas crianças, né? Eu costumo sempre dizer para o pessoal, olha, a criança, ela nasce, ela não sabe ainda que ela tem um mundo interno, que vai ser construído esse mundo interno, ela não sabe o mundo externo. Então, quem vai, como diz o Bion, né? Para existir uma mente, tem que ter outra mente. Então, a mãe e o pai vai emprestar a mente dele para a criança. Por isso que a mente dos pais precisa estar, como diz o Winnicott, suficientemente boa, pelo menos, né? Deve estar pelo menos inteira, ou com contato com a realidade, né? Tranquilo, para poder conversar com as suas crianças nesse momento, né? Porque senão, se o pai e a mãe ficam muito assustados e começam a irritar, como se diz, os monstros, né? Olha, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não sei o quê, todo mundo vira monstro, a criança fica extremamente assustada. É como, por exemplo, não conversar, não sei como é que os pais estão lidando, né? Com as perdas, né? Muitas crianças devem ter presenciado perdas de avós, de avós, de amiguinhos, de tios, de irmãos, de pai, de mãe, né? Às vezes. E às vezes os pais não conversam sobre essas perdas, né? Às vezes dizem assim, Deus levou, aí a criança fica com ódio de Deus, ou foi viajar, e aí a criança talvez fique com medo de viajar, porque também se viaja não volta mais. Então, ou seja,
Às vezes os pais não têm uma conversa honesta com os filhos por medo de causar alguma coisa na criança, sendo que a criança já está percebendo a realidade. Os pais, às vezes, subestimam a capacidade de percepção da realidade da criança. A criança percebe tudo, ela percebe porque ela tem um inconsciente, ela tem um consciente, né? Aquela criança, por exemplo, que a criança percebe até quando o pai e a mãe estão brigando. Diz que não brigue na frente dele, não é? Percebem que a mãe está grávida antes da mãe contar. Pois é. O meu irmão, por exemplo, voltou a fazer xixi na cama. Quando minha mãe engravidou de mim, a minha mãe não sabia. Sim. Meu filho mais velho regrediu antes de atrasar a menstruação. Você está vendo? Quer dizer... Qual é a percepção? Quer dizer, você pensa que a criança não está... Né? Então, precisa ter realmente muito tato para conversar com a criança, né? E na base da verdade, né? Quer dizer, se acontecer uma perda em família, vai ter que ser conversado sobre isso. Porque elas também já viveram uma espécie de luto quando elas saíram da escola. Sim. Né? E foram para casa, embora, ficar em casa com os pais, etc. Né? Mas não era férias. Né? Tinha que voltar a estudar e tudo mais. Né? Beleza. Você usou, eu usei e o Francisco usou, né? A gente fala os pais, os cuidadores, e daí a gente fala dos vínculos, né? Eu acho que é importante a gente explicar um pouco a questão do vínculo, né? Que muitas vezes, quer dizer, pai e mãe são importantes, a mãe normalmente é o primeiro vínculo, até pela amamentação, etc. Mas quando já está nessa fase, observar a questão dos vínculos da criança. De repente, ela passa mais tempo com a avó e escuta mais a avó, né? Que é um vínculo que tem mais facilidade de conversar sobre essas coisas. Tem mais força. A criança ouve mais. Não que ela não tenha... Ela tem um vínculo com todos, mas sempre tem alguém, né? Às vezes não é nem pai, nem mãe, mas é uma pessoa que cuida da criança quando os pais estão trabalhando fora, né? Então, esta pessoa pode ser usada para ajudar nessa reintegração da volta às aulas, pelo vínculo. E também, eu acho que assim, sinalizar o vínculo que ela tem com a professora também, né? Com o professor ou professora, enfim, né? Embora tenha sido um período curto, mas a criança é rápido para fazer vínculo, né? Deu atenção, brincou, tratou bem, ela vai, né, com certeza, criando outros vínculos, né? Exatamente. Quero, para não perder aqui pela meada, uma pergunta que é da Cris, da família de professoras, né? Ali, ela diz assim, e mais para baixo tem uma continuação da pergunta, viu, Marcelo? Ela diz assim, tenho ouvido muitos especialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, né? Que muitos comportamentos sempre estiveram presentes nas crianças, jovens e adultos, porém ficaram mais evidentes no isolamento. Provavelmente, né? Sim. Provavelmente, né? Provavelmente não ficaram evidentes no isolamento, é que as pessoas não se viam, né? As pessoas não se percebiam, as pessoas saíam cedo de casa para trabalhar, voltavam tarde, às vezes as crianças estavam dormindo, no final de semana ainda mandava a criança para casa do tio, da tia, para catequese, para o balé. Os pais não tinham contato com seus filhos, e os casais, muitas vezes, não tinham contato tão próximo com eles mesmos. Então, o que a gente está chovendo de problema familiar, de vínculo de casal aí, né, o casal brigando, né, a família toda se pegando dentro de casa, porque todo mundo agora conseguiu se ver, né? Sim. Se ver realmente como é. O que você acha, Tereza? Tem um caso que eu acompanhei, né, de uma adolescente, né, que estava com problemas na escola, com problemas de relacionamento, com problemas, né? E foi muito interessante que começou a pandemia, pouco tempo depois, ela virou os pais e falou, nossa, é bom ter família, não? O que seja, havia algo que ela não reconhecia como espaço dela, de acolhimento, de acompanhamento, etc. Ela continua aqui dizendo, né? Realmente, tem crianças que ficam 12 horas na escola
então fica mesmo difícil os pais perceberem determinados comportamentos que as crianças já apresentam. É verdade. Muitas vezes, Francisco, a própria escola sinaliza, né? Se há uma criança que está despontando com uma ansiedade maior do que o chamado normal, né? Normalmente, os coordenadores chamam para conversar. Eu, muitas vezes, fui à escola, porque a maioria dos encaminhamentos de criança vem para a gente através da escola, né? Uhum. Mas aí a escola já falou com a família, e a família vem procurar, e a gente normalmente faz um contato com a escola, com o professor, coordenador e tudo mais, para saber o que estava rolando, né? O que estava acontecendo, né? Então, eu penso que, quer dizer, comportamentos diferentes têm que ser observados. Se persistem, o cuidador, o pai, a mãe, enfim, alguém deve procurar se inteirar mais, falar com o professor se isso aparecia na escola, né, ou se está aparecendo só agora, consultar um profissional, pedir uma orientação, né? Por exemplo, se excedeu o grau de ansiedade, ou percebe que a criança está mais irritada, sem apetite, que tem dificuldade para dormir, né? Isso que o Marcelo falou, voltou a fazer xixi na cama. Quer dizer, então, é preciso que se observe, né? Não é um dia, né? Tem que ser um tempinho, né? Ah, isso aqui está se repetindo. Ah, ela não fazia isso, eu nunca observei. Bom, deixa eu ver, será que é? Né? Quer dizer, trocar uma ideia, né? Tem aí o projeto com tantos profissionais, né? As pessoas podem marcar uma consulta, olha, eu preciso de uma orientação, olha, estou observando isso. Às vezes não é nem caso de terapia, às vezes é caso de uma orientação para o cuidador, para os cuidadores, para os pais, né? Uhum. Tá? Tereza, eu me lembro quando fizemos o bate-papo sobre TDAH, né, com a Clarissa, está lá disponível no nosso YouTube, sobre o déficit de atenção. Né? Surgiu muito esta coisa, a dificuldade que existe de comunicação entre pais e escola. Que se a escola chama para conversar, é comum os pais virarem e falar assim: estão perseguindo meu filho, porque estão de implicância, em casa ele não faz isso. Dificuldade de ouvir. Então, acho que esse é um alerta muito importante para o pai. Ouça, converse com a escola. Né? Converse com o professor, converse com o coordenador, né, com a diretora da escola, enfim, né, com quem for possível, né, para entender o que está acontecendo e comparar com o que acontece em casa, né? Porque às vezes a criança está reproduzindo lá na escola alguma coisa que está acontecendo dentro de casa. Isso que você está falando é verdade, assim. Tiveram algumas pessoas que procuraram, primeiro me procuram porque aqui na paróquia, na verdade, né? Porque eu sou a pessoa mais próxima, né? E me procuram, e os pais me procuraram porque a escola sinalizou que o filho estava um pouco agressivo na escola, batendo no coleguinha, né? Ou isolado demais. Então a mãe e o pai se mobilizaram, procuraram o projeto e conseguimos colocar as crianças aí. Nós tínhamos muitas crianças, porque dependendo do problema, como a Tereza disse, não é. Às vezes a psicopedagoga, que nós também temos psicopedagoga no projeto, pode conversar com os pais. As crianças nós encaminhamos para a psicopedagoga, né? Sim. Exatamente. Ouvir, né? Ouvir sem nenhum julgamento. O que está acontecendo? O que vocês estão ouvindo aí? Né? Porque às vezes está acontecendo alguma coisa dentro de casa que as próprias pessoas não estão percebendo e a criança está colocando lá no ambiente dela. Né? Uma agressividade, às vezes não pode, tem que ser muito contida em casa, mas chega lá e começa a bater em colega e tudo mais. Isto é sinal de alguma questão,
Então, muitas vezes, quando eu atendo criança, às vezes eu faço 1, 2 entrevistas com os pais separados, para que, muitas vezes, eu não preciso nem atender a criança, eu faço uma orientação para eles, né? Às vezes eu vou à escola antes de conhecer a criança, né? Para ouvir também, para depois poder fazer uma observação lúdica e ver o que está aparecendo, se aparece ali no consultório ou não, entendeu? Então, muitas vezes, a gente pega alguém para fazer psicoterapia que não é a criança. Às vezes é o casal, ou às vezes é o pai, ou às vezes é a mãe, ou às vezes é o cuidador. Sim, verdade. Então, tudo verdade. isso é tratamento, né? É verdade. O que vale a pena a gente dizer, por exemplo, no projeto, nós suspendemos o atendimento às crianças. Tem algumas de 11, 12 anos que já conversam por internet, né? A gente tem atendido. Né? Sim. Agora, a criança, né, pelo que a Tereza está contando, normalmente o terapeuta usa brinquedos, usa jogos, etc. E a gente não tem como higienizar isso entre um paciente e outro, então a gente não tem atendido. Mas muitas vezes um bate-papo dos pais com o terapeuta pode ajudar. Lógico, super válido. Sim. Por exemplo, não falando de criança, mas falando de idosos, por exemplo. Eu tive uma pessoa aí que eu conheço, que é do meu trabalho com a pastoral familiar, que estava com dificuldade com os pais idosos, né? Não sei qual deles estava demonstrando já uma doença senil, que eu não sei qual se é Alzheimer, se é Alzheimer ou, enfim, a demência senil, né? E aí nós temos uma pessoa que já veio aqui na live, né, que é a Solange, que ela já deu curso aqui na paróquia sobre cuidadores de idosos, e a especialidade dela é esse. Então, ou seja, eu peguei e encaminhei essa pessoa para conversar com a Solange, né? Sim. Então, acontece isso, às vezes está com problema, e às vezes a própria mãe, o próprio pai, nesse momento, que é o ideal, será o psicólogo do seu filho, né? Será o responsável, porque o pai e a mãe é quem tem um vínculo muito mais forte com a criança, né? Que sente mais a criança, né? Então, podem pedir. Desculpa, Tereza, pode falar. E sempre pensando que o profissional não vai fazer nenhum julgamento dele, a escola não vai fazer, a coordenadora não vai fazer, a professora não vai fazer nenhum julgamento, né? Ela está querendo contribuir para que algum problema que exista seja solucionado e a criança possa ter um desenvolvimento normal, né? Então, eu acho que tem que quebrar um pouco isso, né, Francisco? Eu acho que não ter medo de expor. Está acontecendo, tem um problema, vamos expor, vamos ver como é que a gente pode resolver, como é que a gente pode ajudar, né? Que isso impacta na criança, né? Agora eu vou ler alguns comentários aqui, Tereza, que estão atrasados, né? A Gislaine, a Rosalina, né? A Rosalina é lá da região de Suzano, né, Rosalina? Bem-vinda, tá? Ao nosso bate-papo. Ela é professora aposentada e ela diz: acho muito importante a volta às aulas, porque a escola é também socialização. Exatamente. Eu concordo plenamente com a Rosalina. Eu acho que tem que fazer a experiência da volta, sim. Né? É claro que as autoridades vão lidando com as situações à medida que elas forem acontecendo. Se precisar suspender, suspende. Precisar diminuir o número de alunos, diminui. Né? Mas é importante para a criança também. Né? Então, os pais não precisam ter assim... Não precisam ficar tão assustados com a volta, né? Porque vai ser bom para a criança. Sim. A Gislaine... Desculpa. Pode falar, Marcelo, pode falar. Não, é que eu acho que tem duas coisas. O rendimento, o volume de aprendizado não foi igual a presencial. Então, tem uma perda de aprendizado, mas das circunstâncias. E tem a socialização. Então, nós temos que tomar essas coisas, né? Mas tem saúde, tem sobrevivência, tem civilização. A gente está lidando com muitas variáveis. Não dá para decidir para todo mundo, mas cada família vai ter que escolher o melhor para si.
Exatamente. A Gislaine diz assim, bem-vinda, Gislaine, tá? E todos os comentários são muito bem-vindos, podem fazer, gente. Comentários, perguntas, aqui é um bate-papo, é uma conversa, tá? Tenho 2 filhos, um com comorbidades e um saudável. Os 2 estudam, mas no momento nenhum dos 2 voltarão. Além do meu filho com comorbidades, e eu e meu esposo também somos de risco. É aquilo que você estava dizendo, né? Cada família sabe de si, né? Sim. Mas não vão deixar de estudar, né? Porque vão ter a possibilidade de ter o conteúdo através da mídia, né? Então, acho que aí vale a pena, né, ver condições boas para essas crianças que vão ficar em casa, né? Sim. No sentido de, né, examinar, ver como é que está a internet, ver como é que está o aparelho, o computador, enfim, para que eles possam aproveitar o máximo possível. E eu acho que aí é uma coisa de união, né? Porque as pessoas sabem entre si, né, que tem limitações para sair do isolamento, mas não vão perder porque tem aí online, né? Então, aproveitar o online, né? E acho legal, né? Eu particularmente, não sei você, Tereza, ela tem um filho com comorbidade e um que não tem, né? Tomar uma decisão comum para os 2, porque senão seria muita segregação. Você é doente, você é saudável. Eu acho que é legal assim, é uma decisão de família mesmo. De família. Ter família. Eu acho que é mais um ponto de união. Aquele que não tem comorbidade pode ajudar o outro, né? E entender também que os pais também têm limitações. Então, ele não vai sair ele vai ser útil nesse sentido, ele vai ajudar a proteger a família dele. Perfeito. Né? O Clóvis tem uma pergunta boa aqui para você, viu, Tereza? Aproveitando o que o Marcelo disse, a senhora vê um start de uma nova psicopedagogia nas escolas, onde teremos menos diagnósticos de hiperatividade e caminhamentos mais abalizados? Se eu vejo isso... Bom, eu acho que isso seria o ideal, né? Porque é tão difícil, né? Não é tão fácil você detectar realmente uma hiperatividade da criança, que seja uma coisa neurológica só, né? É um conjunto de situações que tem que ser muito bem avaliadas, né? Então, eu acho que se partir dos pais, procurar saber mais, procurar uma interação maior com a escola, né? Isto pode contribuir para que crianças não fiquem estigmatizadas na escola como ele tem déficit de atenção, né? É muito difícil fazer um diagnóstico de déficit de atenção. Por mais testes que a gente aplique, por mais... Isso aí precisa ser muito bem conversado, né? Porque, às vezes, é uma questão emocional que está interferindo na atenção da criança. Não é uma coisa neurológica, né? É muito mais emocional. Eu tratei de N casos nesse sentido, tá? Em que a criança vinha com diagnóstico e não era nada disso, né? Era trabalhar a criança no contexto escolar, no contexto familiar, e a coisa foi desaparecendo. Hoje são pessoas aí profissionais que estão trabalhando. Eu tenho 42 anos aí de experiência, então eu já acompanhei muitos casos assim, né? Então, isso precisa ter muito cuidado, né? Eu acho que tem que haver, sim, né, uma atenção dos educadores em não achar, em não... E realmente investigar. Isso que você está falando... Psicologicamente. Isso que você está falando, Tereza, é muito importante, inclusive para os adultos, né? Às vezes a pessoa vai no médico e o médico tem uma conversa de meia hora com a pessoa e aí ele diz... já tem um CID. Dá um CID, já dá um remédio, não sei o quê. Então, nós aqui no projeto temos muito esse cuidado. Cuidado do quê? Cuidado, os nossos psiquiatras, por exemplo,
eles são psicanalistas, Sim. todos eles, né? Então, ou seja, por quê? Porque não vão atrapalhar o tratamento psicoterápico, mas também não vão deixar de atender a questão química que o paciente demanda. Sim. Né? Que o paciente demanda. Uhum. E lembrando, né, eu vou até localizar qual é o bate-papo, mas o do TH. Tem uma bagunça aqui, viu? Vocês estão ouvindo? Pois é. O time deve ter feito gol. Oi, Libertadores. Mas a Clarissa disse que não é um diagnóstico que um profissional dê. Normalmente precisa ser feito com vários profissionais. Multidisciplinar. Nem todos. Psicopedagogo, neurologista, muitas vezes neuropsicólogo. E que nem sempre é o caso de medicamento. Exatamente. Né? Muitas crianças são medicadas sem necessidade. Agora, eu lembro que a Clarissa colocou que, pesquisando, cerca de 10% da população se aproxima da hiperatividade, né? Ou seja, não é uma doença, não é para estigmatizar, não é para classificar, não é para ter pena, né? Ou seja, é um jeito de funcionar. Né? E que a gente já precisa aprender a lidar com essas pessoas. Aprender a lidar, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de concentração, outras menos facilidade. Né? Enfim, existem tantas técnicas psicopedagógicas que podem ajudar, muitas vezes sem medicação. Né? Sim, sem dúvida. A Cris aqui, continua essa família de professoras, né? Manda duas coisas que eu acho muito importantes, são 2 comentários, né? Diz assim, sempre observamos, a coordenação observa e depois encaminhamos para os especialistas, se for o caso, mas nunca expomos os professores, pois alguns pais ficam com raiva. Né? E assim, é para ficar com raiva se de repente essa criança realmente ela só... na verdade, ela não é mal diagnosticada, acontece a criança mal diagnosticada, né? Mas os pais não devem ficar com raiva da escola, porque a escola está fazendo um papel muito importante, como ela mesma disse, às vezes a criança passa 12 horas na escola. Então, quem vai observar melhor essa criança é quem lida com ela 12 horas. Exatamente. Não é? Então, e ela continua aqui dizendo, a escola é o segundo lar da criança, ela continua, mas muitos ficam com avós, tias e tantos outros. Aí tá, vacinar grupo de risco é prioridade, pois a escola precisa voltar com responsabilidade. Acho que sim, dizendo um pouco sobre a questão da volta às aulas. E até nós, os profissionais também da terceira idade, né, precisamos ser vacinados para podermos, né, retornar às nossas atividades, né? Porque as pessoas mais experientes são mais velhas mesmo, né? Sem dúvida. Então, somos prioridade. Tereza, mas mesmo sendo prioridade, a gente tem que estar ciente que vai demorar para chegar. Sim, né? Sim. Vai demorar. Pela classificação lá do Estado, a gente está lá embaixo. Tem muita gente antes da gente, né? Até porque a gente tem condições de trabalhar online, né? Perfeito. Então... Mas eu acho interessante isso que a gente acabou abordando, que sempre pega, né? E o comentário da família aqui. Os dois querem cuidar das crianças, da criança, mas parecem que são inimigos, né? Se fala do meu filho... Gente, vamos... Se o professor, se a escola está te procurando para falar sobre o comportamento do seu filho, é porque... Sim. Há interesse de resolver, de estudar. Há interesse por um bem comum, né? Da criança, da escola e da família. Né? Então, não temer. Eu acho que conversar com o professor não tem problema. Né? Ouvir. Ouvir o que o professor tem a dizer, né? Enquanto não chegam mais perguntas, por favor, gente, estamos aqui para bate-papo. Uma coisa que me chama a atenção
é que a criança estudando online, né? E os pais ali do lado, o avô ali do lado, que não é tão familiarizado, às vezes, com informática, ou que não tem a escolaridade que o adolescente tem, que não sabe resolver dúvidas, né? Como é que você vê essa coisa assim? Estar estudando junto com o filho, com o neto, né? Deve interferir, não deve interferir, deve controlar se fez todas as lições. Como é que você vê essa relação dentro de casa? Olha, Marcela, eu acho que é assim, a escola, ela procura dar uma autonomia para a criança, né? Então, pais que ficam muito em cima, as crianças também não gostam, né? Então, deixar a criança supervisionar, eu acho que assim, deixar a criança ter o contato com o professor, né? Sem interferir. Claro, se percebe que a criança está levantando muito, né? Atuar como um apoio, mas deixar com que a criança resolva as questões dela ali, né? Como eu, eu não sei aonde foi esse caso, mas foi assim que a criança ela ficava muito brava porque o professor não deixava ela conversar com os coleguinhas da casa, né? Então ela ficava muito brava, aí o pai, a mãe, ele entrava para tentar defender a criança, né? Uhum. E a professora estava orientando que cada um tinha a sua vez, mas explicando que não era como se estivesse na sala de aula, né? Que virava do lado e conversava colega com colega, ela estava coordenando uma aula, né? E o cuidador, o pai ou a mãe, enfim, entrou na história para defender a criança, que a criança não estava sendo atendida nas necessidades, né? Então, aí tira a criança, da criança, a possibilidade dela enfrentar isso e resolver com o professor. Tanto é que depois o professor pediu um horário para falar com a criança e explicar para ela por que, que ela não podia ter uma interação com os coleguinhas, por que, que muitas vezes ela não chamava ele, chamava outra pessoa, né? Então, procurar trabalhar essa autonomia, né? Agora, perguntar, eu acho que aí se fez lição, se tem a dificuldade, né? Mas não fazer pela criança, né? Deixar a criança, mesmo que a criança tenha dificuldade, estimulá-la a perguntar ao professor. Fazem na sala de aula, né? Foi É. claro? Sim, claro. Muito claro. Mas acho que esse é um aprendizado para os pais também, né? É uma coisa Também. que eles não veem, mas que depois podem conversar com o filho, né? Por que você ficou nervoso? O que você poderia fazer? Né? Essas Dar coisas. ideias, né, de como levar, né, como você pode resolver isso. Pede para você conversar aí sozinho com a professora, o professor, enfim, né? Explica o que você está sentindo, né? Agora, Deixa a criança lidar com a situação, né? uma coisa que aconteceu o ano passado é que muita gente falava que não ia repetir ninguém. E isso deu uma falta de comprometimento, de interesse, de vontade, principalmente nos mais adolescentes, né? Sim. Ah, você não vai repetir ninguém, para que eu vou fazer esse trabalho? Para que eu vou fazer essa. Né? E acho que foi legal, porque, queira ou não, as escolas tiveram métodos de avaliação. Né? Sim. Eles conseguiram cobrar que as lições não estavam feitas, etc. Né? Como é que você vê, né? Vamos pegar um pouco essa coisa do adolescente que acha que pode empurrar com a barriga, que não entrega as lições, e daí, não sei se manda essa informação para os pais. Como é que dá esta relação? Né? Vale a pena manter horário? Como é que você recomenda? Lidando com os adolescentes aí. Olha, Marcelo, eu vejo assim, né? Um adolescente é um problema, né? Porque ele é muito onipotente, então ele acha que tudo bem, né? Que se alguém falou que ele vai passar, ele vai passar. Não é bem assim, né? Ele pode depois encontrar uma dificuldade mais adiante, né?
mesmo que haja uma aprovação, né? Então, eu vejo assim, que ele deve ser estimulado a frequentar, se é online, a cumprir, né, tendo em vista, né, que ele pode ficar atrasado em relação quando voltar, né? Não deixar só porque é fácil, né? Eu vou passar, já estou aprovado. Eu tenho um adolescente que, em tese, fez o 9º ano, né? Então, outro dia ele disse para mim assim, mas eu agora, como eu já tinha perdido uma vez o 9º ano numa escola particular, agora eu vou para o 2º ano. Eu falei, mas como você vai para o 2º ano? Você vai para o primeiro? Não, eu vou para o 2º ano, porque agora não tem mais reprovação. Eu falei, claro que tem, né? Quando você vai para o 2º ano, você não vai ter a bagagem que você iria adquirir no 1º ano. Então, quer dizer, você tem que fazer bem o 9º ano, este ano vai fazer o 1º ano, e depois, o ano que vem, você vai para o 2º, né? Então, olha o grau da onipotência, né? De lidar com uma informação. Então, eu acho que tem, e pelo que eu tenho sabido, neste período que os professores vão ficar entre eles vão discutir também formas de avaliação e diagnóstico de cada aluno, né? Então, não é bem assim, vai passando, né? E eu acho que isso tem que ser dito para as crianças, né? Que tem que ter um mínimo de aplicação, que tem que fazer lição, que tem que fazer os trabalhos, que tem que frequentar as aulas, né? Porque senão quem vai sair perdendo é ele mesmo, né? Principalmente o adolescente. Aí chega, vai fazer um Enem, como? Com que base? Né? Então, acho que vender para esses jovens que está sendo fornecido para ele o material, né, mesmo que não sendo presencial, né, mas ele tem a possibilidade, ele tem ali, ele pode estudar, ele pode ir se preparando para quando voltar às aulas, né? Não acreditar que existe um Papai Noel, né, que vai ficar dando presente o tempo todo, porque não vai ser assim, a vida vai cobrar. Perfeito. Agora, a escola tem dado esse retorno, não sei como é que tem professores aí, se puderem, né? Que muitas vezes... Gente, né? Do que para a gente. Existe essa forma de avaliação, existem trabalhos que a criança não vai fazendo e a escola cobra primeiro da criança e depois avisa os pais, não sei como é que tem feito, né? E daí fica esta coisa dos pais cobrarem, né? Se a criança não está fazendo. Conversar, né? Eu acho que assim, uma cobrança no sentido de conversa, de orientação, né? Que ela tem esse período ali na frente do computador, tendo aula, para que ela adquira os conhecimentos que ela vai precisar depois, quando ela voltar para a sala de aula. A Regiane Aparecida, boa noite, Maria Tereza. Eu tenho 2 filhas, que eu falei, as gêmeas, né? De 11 anos, são gêmeas idênticas, mas o comportamento delas são muito diferentes. Como lidar? Cada pessoa a individualidade de cada uma, né? Não é porque é gêmeo univitelino que tem a mesma personalidade, né? Não. Cada um nasce com uma base, mas as experiências de vida vão moldando cada pessoa. Por isso que cada pessoa é única. Não importa se é gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, cada um é diferente do outro, né? Cada ser humano, né? Cada ser humano, eu costumo brincar, Deus fez cada ser humano, pegou a forma e jogou fora. Ele ia fazendo um, jogava a forma fora, fazendo outro, jogava a forma fora. Somos muito diferentes. Muito diferentes, as escolhas são diferentes. Singulares.
Eu já atendi vários gêmeos. Tem um exemplo que eu atendi de duas gêmeas univitelinas que elas vieram para a terapia encaminhadas pelo pai, que era casado pela segunda vez e criava as duas meninas, né? Então, elas tinham uma madrasta, né? Então, as duas vieram para fazer terapia, né? Então, obviamente, inicialmente eu trabalhei com as duas, mas depois, à medida que elas foram crescendo, então aí a gente separou, né? Porque elas tinham conflitos entre elas, porque se elas eram univitelinas, uma cara da outra, eu não sabia nem qual era uma e qual era a outra. Os nomes começavam com J, então às vezes eu chamava uma com nome, era a outra, então era assim, realmente até muito importante, né? A madrasta é educadora, então a madrasta sempre orientou a que elas ficassem em classes diferentes, né? Para elas não serem confundidas, porque eram muito parecidas e são até hoje, né? Então, hoje elas já estão formadas, uma delas já está casada, a outra já está noiva e tudo mais. Mas, assim, muito interessante. Uma foi para a área médica e outra foi para a área de engenharia. Totalmente diferente. Totalmente. Né? Acho que criadas no mesmo ambiente, desde pequenininhas. É interessante essa experiência, né? Porque, assim, como o ser humano quer ser único, como cada pessoa vai perceber o mesmo fato do seu jeito, de acordo com os seus mecanismos. De acordo com, como o Francisco falou, né? De acordo com o seu mundo interno, que é constituído por uma base constitucional que já vem com a gente, né? E com as experiências que a gente vive no mundo, né? Com as alegrias, com as frustrações, com os mais diversas situações que cada um enfrenta, né? Como cada um vê os seus pais, né? Enfim. Olha, eu acompanhei, né, que eu tenho netas gêmeas univitelinas. Gente, bebê, elas já eram diferentes. A cara era a mesma, mas o comportamento para mamar, para reagir, para chorar, era completamente diferente. E isso tem que ser respeitado, né, Marcelo? Sim. Tem que ser respeitado, porque senão a criança fica tolhida, né? E não fazer comparações, porque a sua irmã é assim, ou porque o seu irmão é assado, né? Não, cada um é único. Isso vale para tudo, né? Às vezes os pais às vezes, né? Muitos dos pais gostam de comparar os filhos, né? Os professores gostam de comparar os alunos. Isso, né, às vezes nós terapeutas comparamos os nossos clientes, né? Então isso são coisas que nós devemos evitar, comparar as pessoas, né? Às vezes os clientes comparam a gente com outro terapeuta que teve, né? Sim. E o paroquiano compara os padres anteriores com o padre que está presente, o professor que, eu tinha um professor assim, agora esse professor desse jeito. É um exercício de maturidade e da dignidade ao outro, de respeito ao outro, saber que o outro é um ser completamente diferente. Podemos ter características físicas parecidas com os nossos pais, com os nossos avós e até com os nossos irmãos, né? Mas nós temos uma alma, uma mente completamente diferente da mente do outro, constitutivamente diferente. Então nós somos seres muito especiais. Nós somos. Eu acho que se a gente pudesse lidar com cada ser humano na sua individualidade, tentar ver a sua identidade, ajudar cada ser humano a constituir sua identidade, aí onde reside a luta contra o preconceito. O preconceito todo mundo deve ser igual, né? Esse é o preconceito. E a diversidade não, a diversidade somos diferentes, né? Somos diferentes em todos os sentidos. E na mesma família, né? Na minha família, eu tenho 4 irmãos e ninguém se parece com ninguém. Nós somos totalmente diferentes, né? Criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe,
que sempre ficou em casa, né? Que se dedicava ao cuidado de dos 5 filhos, né? Não tem um igual ao outro, não existe, né? E cada um faz aquilo que pode, né? Não tem um é mais inteligente, outro é menos inteligente, não tem isso. É gente, né? Tem os que são mais emocionais, tem outros que são mais racionais, né? Tem uns que são mais detalhistas, tem outros que são mais objetivos, né? É o que cada um é, né? Então tem que ter um respeito minimamente para, né? Então os pais têm que olhar muito para isso, né? Não fazer comparações. Eu acho que isso depois acaba se refletindo em problemas de autoestima, autoconfiança, né? Insegurança, enfim. O Lucas entra na conversa aqui com a Cris, né, família de professores, justamente reconhecendo isso. Penso que o conteúdo tem que ser mais flexível, pois não dá para caminhar como se tudo estivesse normal. Sabemos bem, professores, a dificuldade de todos assimilarem as atividades. Sim, exatamente. Cada um vai assimilar aquilo que pode, né? Tem uns que vão ser mais adiantados, tem outros que não vão ser tão adiantados, mas não importa, né? Todos vão ser alguém, né? E tem que ser respeitado nas suas potencialidades, né? Isso é o mais difícil, né? Até a coisa do saber o que seria bom para o filho, né? Estou falando para o seu bem, querendo que o filho seja do jeito que eu gostaria e não do jeito que ele é. Exatamente. Então, voltando, né, Marcelo, antes da gente fechar, eu acho que assim vai ter que ser respeitado também pelos pais o desejo da criança voltar, mesmo que eles tenham medo, né? Enfrentar isto e dar a oportunidade da criança retomar essa autonomia, né? E lógico, observar os cuidados, estar sempre perguntando, conversando como é que foi, né? Como é que está acontecendo lá na escola, né? Se precisar conversar com os educadores, né? E aí? Eu acho que a pergunta que a Regiane fez, ela faz a gente também pensar um pouco sobre a realidade, né? Aquilo que a Tereza, só voltando ao que a Tereza disse lá no início, né? Cada realidade de família é uma realidade única, as famílias também não são iguais. Sim. Então, eu acho que não podemos massificar, dizer assim, todos devem voltar à sala de aula, ou todos não devem voltar à sala de aula, ou todas as crianças são assim, todos os adultos são daquele jeito, né? Acho que individuar e cada família saber de si. Eu acho que essa é a mensagem que a gente... A família ponderar, né? Isso. O que pode fazer, né? Eu Porque, acho que... nesse sentido, o Estado vai apoiar, né? Se a criança não puder ir, ela não vai. Aliás, não vão poder ir todas. Sim. Eu acho Só que se tiver a pandemia controlada. Eu acho que esse é o impasse e responsabilidade da família, até com isso assim, são 35%, e saber por que 35%? Para ficar distante um do outro, etc. Quem são os 35%? São os protegidinhos da escola? Não. São os que os pais têm dificuldade de cuidar, são os que não têm internet, são os que estão com mais dificuldade de aprendizado. Não é que ele é protegido, nem que você foi abandonado. A gente tem que deixar claro assim, você também vai ter uma atenção, só que pelo computador. Porque senão, a criança fica... ensino híbrido, né? Fica achando que ele foi preterido, que a escola gosta mais do outro, ou que vai para a escola acha que está sendo castigado. E 35, né, Marcelo? Porque nós estamos na fase mais grave, que é a fase, né, vermelha e laranja, né? Se passar para a fase amarela, pode entrar mais criança, né?
as turmas podem crescer, né? Na fase amarela, 70%, né? E na fase verde, que é o nosso grande sonho, 100%, né? Mas aí só quando todo mundo estiver bem vacinadinho, né? Com as 2 doses, né? Mas isso acontece na comunidade também. Aqui na nossa comunidade de São José, na paróquia São José, nós reduzimos os horários de missa por conta desta fase. Claro, claro. Né? Por conta dessa fase que estamos vivendo, só podem 40% das pessoas da ocupação, para que a gente possa garantir o espaçamento, né? O distanciamento social e as normas todas de segurança. Então, é assim que tem que ser, e isso é saúde, né? Isso é pensar saúde, é do momento. Isso é civilidade. A gente tem missas pela internet, né, Francisco? Sim, tem. Exatamente. Aliás, em todo lugar. Você liga a televisão, tem missa toda hora, você pode assistir, né? Verdade. Eu adoraria ir, né? Mas não vou. Né? Exato. Mas eu tenho como participar de alguma atividade assim, religiosa, etc., de casa. Colegas, tiveram professores, pais que acompanharam, nós estamos com alguns minutos para terminar. Eu gostaria de ouvir os comentários de vocês, né? Como é que foi, que recados vocês... enfim, comentários, conclusões, dúvidas finais, né? Porque é bate-papo, né? Enquanto isso, acho que a Tereza poderia dizer se tem alguma coisa que você gostaria de ter falado, não falou, ou dar uma mensagem final para a comunidade, Tereza. Teria alguma coisa assim? Olha, eu acho que continuar se cuidando, né? Cuidando das suas famílias, cuidando dos seus filhos, né? Se expondo o mínimo possível, né? Eu acho que essa é a grande mensagem, acho que para todo mundo, né? Porque a gente vê que, apesar do esforço, né, de contenção das aglomerações, das festas, etc., a gente viu aí, né, a consequência agora. E não é o ir na escola que isso vai piorar, né? Porque lá dentro da escola vai ter um ambiente controlado, né? O problema é fora da escola, né? Então, eu acho que um alerta é esse, é se cuidar mesmo, é evitar aglomeração, né? Aproveitar, falar com né, colegas, amigos, família, parentes, etc. Tem o WhatsApp, tem o Skype, tem várias plataformas aí que dá para você conversar, né? Então, essa é a minha mensagem, né? É o que eu estou fazendo, né? Eu nem sequer passei o Natal com a minha família, né? Na tentativa de me cuidar. Exato. E é muito importante que as pessoas entendam, eu sempre falo aqui, você falou, né, da questão da mídia, né? Nós temos usado a mídia, a nossa paróquia tem usado a mídia desde março do ano passado, quando começou a pandemia. Nós temos feito terços, novenas, nós abrimos esse canal de comunicação com a comunidade online. Nós, sexta-feira, tem uma catequese que eu dou para a comunidade, e todo domingo tem uma missa transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. Então, as pessoas na nossa paróquia não podem reclamar de que a paróquia ficou com as portas fechadas. Não ficou com as portas fechadas, pelo contrário. Nós atingimos mais gente, né? Por exemplo, a Rosalina, que está participando aqui, que é lá de Suzano. Nós tivemos ali a do Ciné, que está com a sogra dela lá em Peruíbe, por exemplo, né? Então, nós conseguimos atingir mais gente pela evangelização online, né? E com mais facilidade. É possível fazer de casa, né, Francisco? É possível, né? Exatamente. Esse é um momento que a gente tem que ter muita paciência, né? A gente tem N entraves, etc., né? Mas isso vai passar, né? Sim. E a gente tem que ter fé, esperança e colaboração. Né? O Lucas, aliás, o Cláudio antes. Parabéns, obrigado, Maria Tereza, pelas explicações. Que Deus abençoe. Voltem mais vezes. Muito obrigada. Eu adorei.
Crise Família, aqui próxima. É pena que a gente não pode ter interação com eles, né? Pois é. Não chegamos a esse ponto, né, Francisco? Exato. Ainda não podemos. Ainda não podemos. Aqui mas próximo é muito gostoso. Vejo muitas crianças, jovens e adultos sem máscaras. Fica difícil para todos. Sempre é tempo de aprender. A vida é uma só. Exatamente. Regiane Aparecida. Foi bem. A mãe das gêmeas. Gostei. Que bom. Que bom. Né? Obrigado, dona Maria Tereza. Muito bons os esclarecimentos. A Lúcia, que é professora e psicóloga também. Boa noite. Foi um bate-papo bem esclarecedor, muito bom. Parabéns a toda a equipe que preparou e também a Maria Tereza. Bom fim de semana. A Paula Beatriz. Bate-papo enriquecedor. Saúde mental, sadia, é fundamental para o desenvolvimento da pessoa humana. Obrigado, Padre Glênio e Marcelo. Lucinéia, obrigado, Padre Marcelo, amo vocês. Nós também. Beijo para sua sogra de novo, tá, Lucinéia? E obrigada a todo mundo que participou, né? Porque sem as pessoas a gente não conseguiria enriquecer, né? E trocar ideias. E é claro que sempre fica faltando alguma coisa, né? Mas está aí o projeto, né, gente? Está aí para ser usado, né? Para ser procurado, para ser apoiado, né? Nas mais diversas situações. Né? E uma boa notícia, Maria Tereza, já vou dar spoiler aqui, nós estamos bem encaminhados com a aprovação do projeto como ONG. Olha só. Já estamos bem encaminhados. Não e podem podemos contar dizer... comigo, estarei sempre com vocês. Obrigado, está bem encaminhada a documentação, amanhã vamos ter uma reunião. Amanhã nós temos uma reunião. Para poder legalizar o projeto, para a gente poder ter mais recursos e atender mais pessoas, né? Quantas oportunidades, né? Não só para os profissionais, quanto para todos os que residem em São Paulo, fora de São Paulo, enfim. Né? Gente, notícias. Paralelamente, hoje estamos atendendo online. Isso permitiu, por exemplo, eu estou atendendo pacientes no Uruguai, nos Estados Unidos, tem gente de Santos que está sendo atendida pelo projeto. Né? Quer dizer, foi difícil, prejudicou algumas coisas, mas abriu oportunidades por outras. Lógico. Quanta aprendizagem, né? Mesmo com tantas restrições. Verdade. O projeto nosso é muito... o nosso projeto, do qual a Tereza é peça extremamente importante nele, porque sempre nós somos iniciantes nessa área, eu e Marcelo, né? Estamos iniciando, e a gente sempre teve o apoio das pessoas mais experientes que nos trataram no bom sentido, né? Psicanaliticamente falando, como mães e pais, ou seja, pegando a nossa mão, nos apoiando, né? Incentivando a gente a fazer as coisas, dando feedback. Aí tem a Maria Tereza, aí tem a Miriam, aí tem o Paulo Taranto, tem a Yara Malk, tem a Paulina, né? Tem a Gina, tem um monte de gente, tipo o saudoso Riad Simon, que aquele que primeiro nos apoiou, que nos incentivou, né? Enfim, tivemos muita gente, e a comunidade aqui no Campo Limpo, de maneira especial, que abraçou, né, o nosso projeto, e abraça o projeto, e que incentivou, né? E todos os psicoterapeutas que estão aí com a gente, não só os psicoterapeutas, os profissionais da saúde, os profissionais das várias áreas que pertencem ao projeto, nós somos uma grande família. Estamos com saudades, não podemos nos encontrar, mas quem sabe a gente faz aí a gente tem feito umas reuniões online, vamos voltar aí, né? Perfeito. Que bom. Obrigado pela companhia. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Tereza. Bem, eu tenho uns recados aqui rapidinho para dar para a comunidade. Então, vamos iniciar o mês de fevereiro. É um mês muito especial para a nossa paróquia, porque a paróquia, dia 24 de fevereiro, faz 52 anos de instalação. Então, nós teremos várias coisas acontecendo em fevereiro. Nós vamos fazer a novena de São José, começando na segunda-feira à noite, às 8 horas, de segunda a quinta.
Na sexta-feira nós temos o Padre Explica, né? Nós temos o Padre Explica na quinta-feira, que é uma catequese para a comunidade, para quem quiser participar. Sexta-feira. E no sábado que vem temos bate-papo de novo, às 18 horas, encontro com a comunidade. E dia 17 nós temos aí a missa de cinzas. Então, teremos missa às 9 da manhã e às 8 da noite. Às 20 horas será transmitida pelo YouTube e pelo Facebook. Também, no dia 24, no dia 19, terá uma missa que eu faço 15 anos de padre, né? Eu queria ter uma valsa, né? 15 anos de padre, eu queria ter uma valsa, estou debutando, né? Mas não vou poder, né? Então, vamos ter uma missa aí, também transmitida pela internet. No dia 24, será a grande missa de aniversário da paróquia. Então, teremos um mês de fevereiro extremamente agitado, e no dia 13, para a comunidade, quem puder, quiser nos ajudar, teremos a feijoada de aniversário da paróquia, delivery, vocês podem pedir. Quem mora aqui próximo, né, ou quem mora nas imediações, nós conseguimos entregar também, quem mora aqui no Embu, no Taboão, né, aqui no Campo Limpo, nas imediações do Campo Limpo, Portal do Morumbi, viu, Marcelo? Quem mora ali, a gente consegue entregar. E quem quiser vir retirar também pode, aqui tem distanciamento, tudo certinho. O importante é ajudar aí a paróquia. Quero agradecer aí a professora Paula Beatriz, que esteve com a gente, o Mário Donadio, que esteve com a gente semana passada. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Paula. Que bom, né? A gente ter um tempo para pensar nas coisas nossas e descansar. Né? E se apoiar e pensar junto. Sim, exatamente. Tereza, eu costumo terminar o bate-papo aqui com a comunidade dando a bênção, né? Queria dar a bênção a você, eu sei que você aprecia, né, na sua fé, e abençoar você, seu trabalho, abençoar você, seu coração, que já é um coração abençoado, abençoar todas as pessoas que estão aqui. Ah, verdade, amanhã é aniversário da nossa querida Paula, da professora Paula, faz 50 anos, olha... Beijo para você. Parabéns. Parabéns para você. Amanhã, então, já rezei a missa semana passada, coloquei o seu nome, amanhã vou rezar de novo, colocar a sua intenção. Você é uma pessoa muito especial, professora, tá? Amanhã a gente vai comemorar na Santa Missa, tá bom? Coloca a dona Beatriz aí para assistir a missa amanhã às 10h30. A mãe dela tem mais de 90 anos. Olha que beleza. Tá quietinha dentro de casa, quase um ano ainda. Mas coloca amanhã às 10h30, tá, professora? Então, vou dar uma bênção especial para a professora, que faz 50 anos, e para todos aqueles que participaram aqui com a gente, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José, nosso padroeiro, desça sobre vocês, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo para vocês. Muito obrigada. Até amanhã. Obrigado, Tereza. Obrigado. Obrigado pela companhia da comunidade, e essa participação é sempre muito rica. Né? Obrigado. Muito obrigada.